Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, a graça e a paz de Cristo Jesus possa ser sobre a sua vida, que a graça e a paz de Cristo Jesus possa ser sobre a sua família. Estamos começando mais uma Escola Bíblica da Família, apresentado pela família Barueri. Meu nome é Adalberto Campos, sou um dos pastores da família Barueri e é uma grande bênção estar na tua casa, poder estar na tua companhia, seja lá onde quer que você esteja, talvez no carro, no trabalho, enfim, poder aqui falar a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração, que o Espírito Santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa te conduzir a glorificar o nome daquele que é santo, santo e santo. Esse é o propósito de manifestarmos a palavra do Senhor, porque, meu irmão, minha irmã, fique esperto. Jesus Cristo está voltando e nós temos que estar atentos a essa verdade, temos que estar na expectativa de que a volta de Cristo, que a iminência e a volta de Cristo é algo real e devemos estar preparados para isso, buscando ao Senhor e aguardando o grande dia que o Senhor irá nos buscar. Por isso temos ministrado um assunto tão importante que é escatologia bíblica. Você já deve estar nos acompanhando. Hoje vamos ministrar a 10ª aula falando sobre escatologia bíblica, um assunto de extrema importância para a saúde da igreja do nosso Senhor. Meu irmão, se você já é inscrito no nosso canal, eu quero te agradecer por isso, mas se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal da família Barueri. Isso é muito importante. Clique no sininho também para que você possa receber as recomendações dos vídeos que postamos. E se o material que nós temos ministrado tem sido instrumento de Deus para a tua vida, curta e compartilhe com outras pessoas, para que nós possamos ter relevância na vida dos nossos irmãos e irmãs e possamos alcançar o maior número possível de pessoas. O nosso propósito é edificar a Igreja de Cristo. Por isso temos lançado os vídeos e nos preparado para poder sempre apresentar o melhor material, o melhor conteúdo, sempre buscando a excelência naquilo que o Senhor tem nos dado. Que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração, é uma grande bênção estar na tua companhia. Querido, querida, nós temos falado sobre escatologia bíblica, e nós temos falado de vários assuntos dentro da escatologia, e nós vamos para um ponto, daí voltamos para outro, com o propósito de repetirmos o assunto e ampliar o nosso aprendizado e ampliar o nosso entendimento a respeito da Bíblia, a respeito da escatologia. Então, nós vamos e voltamos no mesmo assunto várias vezes, exatamente para firmarmos ou fixarmos a nossa base, a nossa estrutura escatológica. Na aula de hoje nós vamos falar um assunto que tem a ver com a escatologia, mas vamos dizer assim, é um ponto, um assunto que às vezes a gente passa desapercebido, fala da grande tribulação, fala do arrebatamento da igreja, fala do milênio, mas não fala do estado intermediário da alma. Por isso nós vamos dedicar o nosso tempo, os minutos que nós temos para a escola bíblica dessa escola bíblica, para tratarmos sobre o estado intermediário da alma. Fique atento, tenho certeza que o Senhor vai falar poderosamente ao teu coração. O que as Escrituras afirmam sobre o estado de uma pessoa após a morte? Você sabe o que a Bíblia fala? Para onde a pessoa vai? O que a pessoa está fazendo quando ela morre? Estaria a pessoa que morreu consciente ou estaria num estado como sono da alma, um termo teológico? Não concordamos com esse termo sono da alma, mas estaria no sono da alma ou estaria consciente? Ou por outro lado, estaria consciente em alegrias ou tormentos? Evidentemente que isso, dependendo da sua posição quanto a Cristo, se ela entregou a sua vida a Cristo ou não, essas questões nós queremos apresentar a vocês nessa aula e quero que o Senhor fale realmente ao teu coração, que a palavra do Senhor possa entrar no teu coração a respeito disso. No nosso estudo de hoje, nós vamos procurar demonstrar o estado consciente daqueles que já morreram. Quem morreu, ele tem uma condição de consciência, não é um sono profundo ou um sono da alma, como alguns gostam de trabalhar. Estabelecer que os defensores do sono da alma estão equivocados, é um grande erro teológico. Esse é o nosso propósito, esta vai ser a nossa abordagem, por isso nós vamos procurar demonstrar, trabalhar o estado da consciência da alma para aqueles que já morreram, estabelecendo ali a doutrina, esta doutrina sobre parâmetros bíblicos, lendo a Bíblia. Então,
Nós vamos ler vários textos. Nossa aula de hoje, basicamente, nós apenas vamos ler alguns versículos e trazer um entendimento, ou clarear o entendimento desses versículos. Fique atento. Se você puder anotar os versículos, faça isso. Se você puder aí, se você estiver em suas mãos com a Bíblia para já ler junto conosco, certamente isso facilita bastante para que você possa ter um entendimento mais completo, um entendimento claro, de fato, a respeito do estado intermediário da alma, sobre o homem, sobre a consciência do homem, a consciência da alma, quando o homem está morto. Vamos lá? Provas bíblicas a respeito da consciência entre a morte e a ressurreição. Nós sabemos que todos os homens vão ressuscitar. Isso é um ponto muito importante. Todos os homens que morreram e que vão morrer antes da volta de Cristo, todos vão ressuscitar. Alguns vão ressuscitar para a condenação eterna e outros vão ressuscitar para a vida eterna. Neste intervalo entre morte e ressurreição, o que acontece com o homem? Como está a sua consciência? Talvez um dos versículos mais emblemáticos a respeito disso está no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 43, que diz assim: E disse-lhes Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Esse texto é muito nítido, a relação imediata daquele que morre junto ao paraíso. Você sabe, se não sabe, vamos apresentar agora. Este texto é um texto quando Jesus Cristo está na cruz do Calvário. E ali junto de Jesus temos dois malfeitores, dois homens condenados. Um à sua esquerda e outro à sua direita. Um daqueles homens blasfema de Jesus ou desacredita a respeito de Jesus. O segundo homem ali, ele não, pelo contrário. Ele reconhece o seu pecado e pede para que Jesus se lembre dele ao entrar na sua glória. E a palavra de Jesus para alguns falam do ladrão da cruz, eu prefiro falar do irmão na cruz, é muito clara quando Jesus disse: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Mostra ali o paraíso. O paraíso é um lugar de descanso, o paraíso é um lugar de bonança, mostrando que aquele homem ele estaria com Jesus. E quem vai estar com Jesus ali tinha consciência, havia uma consciência do lugar que está. Se você prega o sono profundo, que a alma não tem consciência ao morrer, isso significa que a alma não sabe onde está, se está num lugar bom, se está num lugar ruim ou não. Não há consciência. Se há consciência, a pessoa sabe se está no paraíso, num lugar de descanso, aguardando o dia da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou se está no lugar de tormento, já aguardando a condenação eterna. Portanto, a consciência pós-morte, entre a morte e a ressurreição. Um segundo texto que gostaríamos de tratar aqui, Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 3, que diz assim: E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Em Deuteronômio, capítulo 34, versículos 5 e 6, afirma que Moisés foi morto, e só que o local da sua morte era um local de desconhecido. O Senhor escondeu o corpo de Moisés. O livro de Judas, ou a carta de Judas, é mais claro a respeito disso, quando fala que o Senhor escondeu o corpo de Moisés quando Satanás contendia. Satanás tinha algum interesse ali. Em Mateus 17:3, aparece ali tanto Moisés, pós-morte, dali aguardando o retorno de Cristo, quanto Elias, que fora arrebatado em um estado de consciência junto de Jesus. Conclui que as pessoas, quando morrem, elas têm consciência, elas sabem do que vai vir. E alguém pode falar: mas puxa, se Moisés morreu, como Moisés pode ter voltado ali? Então, um espírito pode voltar se Moisés voltou? Não, na verdade, ali era um estado de glória do Senhor, a respeito exatamente representando o ministério profético de Elias e o ministério da lei de Moisés, concluindo ali uma congruência com o Cristo, com o ministério messiânico. Moisés, por isso mesmo, o corpo de Moisés não é encontrado. Certamente há um propósito de Deus a respeito disso, inclusive quando falamos na última aula, ao falarmos sobre personagens da escatologia, nós apresentamos as duas testemunhas ali, tanto Moisés quanto Elias,
que são representações do ministério profético, no caso de Elias, e o ministério da lei, no caso de Moisés. Portanto, pós-morte, há consciência, há sim uma consciência de onde se está e o que se está guardando. Ainda, em Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 e 10 diz: havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Clamavam com grande voz, dizendo: até quando, o verdadeiro, o santo dominador, não julgas e vingas ao nosso sangue, dos que habitam sobre a terra? Não somente esses mortos na grande tribulação, eles mostram a sua consciência, mas estão orando, ou buscando, aguardando, ansiosos pelo plano de Deus. Mais uma vez, afasta qualquer tese ou qualquer intento de falar sobre inconsciência dos mortos, ou que os mortos estejam dormindo ao ponto de não terem consciência. Lucas, capítulo 16, versículo 22 ao versículo 24, diz assim: aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado no inferno. Ergueu os olhos, estando em tormento, e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado em chamas. Nós não queremos entrar num debate aqui a respeito desse texto sobre a historicidade do texto, até porque nós temos como um princípio teológico, um princípio hermenêutico, de não estabelecer doutrina sobre parábola. Parábola servem como exemplos, parábolas nos clareiam a respeito do propósito de Deus, do plano de Deus, e até de questões doutrinárias, mas não se estabelece doutrina sobre uma parábola. No entanto, essa parábola ela nos apresenta algo importante: consciência imediata no período de morte ou pós-morte, ali que é ensinado no texto. É muito claro que tanto Lázaro, quanto Abraão e quanto o rico, eles tinham consciência de onde eles estavam. Tanto que o rico, ele pede para que o tormento que ele está vivendo ali haja algum refresco. Qual é o tormento que ele está vivendo? Ele está vivendo o tormento de alguém que viveu uma vida longe de Deus. E por isso ele está sendo atormentado por aquilo que haverá de vir, o juízo eterno contra a sua vida. Já Lázaro e Abraão, que estão no seio de Abraão, quando se fala seio de Abraão, se diz a respeito da fé de Abraão. Lázaro foi amparado na fé. Ali, certamente, Lázaro professava a fé de Abraão, esperava por aquilo que Abraão esperava, que é o Messias. Ali eles estão em paz, eles estão em estado de graça, porque sabe que lhe aguarda a bendita promessa do Senhor, que é Abraão e todos aqueles que morreram na fé pelo Messias estão aguardando a vinda, ou, no nosso caso, a volta do Messias. Isso é muito importante. Vale aqui um parêntese no nosso assunto para entender a respeito da salvação no Antigo Testamento e salvação no Novo Testamento. Tanto a salvação no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento, a salvação se é dada pela fé. A diferença é que a fé daqueles que morreram no Antigo Testamento ou morreram antes da vinda de Jesus, a sua fé estava embasada na esperança da vinda do Messias. A esperança de que o Messias viria. Então era isso que Abraão esperava, era isso que Davi esperava, era isso que Lázaro esperava, era isso que os homens piedosos esperavam. Após a vinda do Messias, após o nascimento, vida e morte e ressurreição de Jesus, a nossa vida, a nossa salvação continua sendo embasada pela fé, mas agora a fé do Messias que veio e vai voltar, que está preparando a sua igreja para recebê-la um dia na sua glória, quando a trombeta do Senhor tocar, todos subiremos para a glória do Senhor, todos aqueles que confessaram Cristo Jesus como Senhor. Ok? Filipenses capítulo 1, versículo 23, assim: mas de ambos os lados estou apertado, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto ainda é muito melhor.
Como a inconsciência entre a morte e a ressurreição poderia ser descrita em uma condição muito melhor. Se a vida pós-morte fosse inconsciente, Paulo não poderia falar que é melhor, é muito melhor estar morto. O que Paulo está dizendo aqui? Está falando que quando o homem morre em Cristo, no caso como ele está tratando aqui, é muito melhor porque ele já estará desfrutando da comunhão com Cristo, ou seja, as agruras e os males desta vida, as dificuldades dessa vida já não serão mais importantes, porque no pós-morte a nossa grande expectativa é a ressurreição e o nosso encontro interno com o Senhor. Portanto, desfrutar da comunhão com Cristo não é tirar um cochilo, não é dormir, é pelo contrário, é estar em estado de gozo, é estar em estado de alegria eterna, porque o que nos aguarda é a grande glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, versículos 56 e 59, diz assim, e disse, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Versículo 59. Apedrejaram a Estevão, e em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Há um consenso entre os estudiosos no sentido de que a posição de Jesus está em pé, ali à direita de Deus, é uma preparação para receber Estevão. Isso é algo fantástico, né? Todo cristão, todo aquele que morre em Cristo, o Senhor está o esperando, porque a grande esperança do Senhor é nos encontrar também. Essa é a nossa expectativa, o encontro eterno. E o Senhor Estevão vê ali o Senhor Jesus nessa expectativa, algo que realmente é a nossa união eterna. Então, se Estevão tinha essa expectativa de que Jesus estava lhe recebendo, indica a consciência na vida pós-morte. Essa consciência é evidenciada na comunhão, porque a expectativa que se havia ali, que se há, é a expectativa de uma comunhão eterna. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 8, diz assim, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com Cristo. Esse texto, assim como o texto de Filipenses, capítulo 1, versículo 23, que acabamos de ler, demonstra ali uma esperança concreta do apóstolo Paulo de estar em comunhão com Cristo, ou seja, de que a morte não nos leva a um estado de inconsciência. Pelo contrário, nós mantemos a consciência da glória, do gozo, da alegria eterna de nos encontrarmos com o Senhor. Ainda gostaríamos de ler Gênesis capítulo 25, versículo 8, que diz assim, e Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. Ainda, no mesmo livro de Gênesis, capítulo 49, versículo 33, diz assim, acabando, pois, Jacó de dar instruções aos seus filhos, encolheu os pés na cama e expirou, e foi congregado ao seu povo. A expressão congregado ao seu povo não é se referir à sepultura, não é uma referência ali de ser sepultado, de ser enterrado, pois a Bíblia, quando ainda é até interessante notar isso, que quando a Bíblia fala de Jacó, a referência a Jacó de ser congregado ao seu povo, não era o cemitério da sua família que ele estava sendo levado, até porque Jacó demorou cerca de 40 dias para serem embalsamados, aliás, foram 40 dias para embalsamar Jacó e ainda 70 dias de luto ali pelo povo egípcio. Os egípcios choraram a morte de Jacó, ou seja, Jacó não foi sepultado de imediato logo que morreu. Houve um longo tempo até a sepultura de Jacó, até ser levado à sepultura da sua família. É evidente que o que está sendo falado de expirou e foi congregado ao seu povo, foi congregado àqueles que morreram na mesma esperança. Qual a esperança? A esperança messiânica. Nós estamos falando do Antigo Testamento, Abraão, Isaac, Jacó, José e todos os demais patriarcas e homens de Deus morreram
na expectativa messiânica. Portanto, muito antes do seu sepultamento, demorou mais de 70 dias ali, Jacó já havia sido congregado ao seu povo. Parece que não é uma mera referência à morte. Ambos os textos diz expirou, ou seja, morreu. O fôlego de vida lhe foi tirado. Muitos estudiosos defendem que essa expressão pode se referir à continuidade da vida depois da morte. A vida após a morte, sim. E qual a vida que é? A vida que recebemos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Para os irmãos do Antigo Testamento, a esperança messiânica, já que Cristo, Jesus, não havia nascido ainda, mas havia a grande esperança apresentada no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que é a semente da mulher que há de vir ou que veio para esmagar a cabeça da serpente. Ainda um texto muito importante, o texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 22 e 23, que diz assim: Mas chegaste ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Há um consenso, há um posicionamento a respeito dos espíritos dos justos aperfeiçoados, se referem àqueles que já morreram. Como eles podem ter sido aperfeiçoados se estão inconscientes? Eles foram aperfeiçoados pela fé, que dedicaram a sua vida enquanto tinham vida nesta terra, neste tempo, neste plano que vivemos, até que eles pudessem, até que morressem e ali aguardassem a vinda de Cristo, a vinda do Messias, a esperança bendita, a qual contempla nosso coração, a nossa alma e nos move para uma vida santa, uma vida de busca ao Senhor, uma vida de entrega ao Senhor e de manifestação do Evangelho de Cristo. E por último, Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 32. Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. É muito claro a indicação de que a consciência dos santos que morreram no Antigo Testamento. Abraão, Isaac e Jacó vivem pela fé que dedicaram, pela expectativa que dedicaram, pela guarda que dedicaram pelo Messias, pelo advento messiânico, ainda que não era tão claro quanto é para nós hoje. O texto entra em sintonia com a história da parábola de Lázaro e Rico, onde Abraão aparece de maneira consciente. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, a respeito do estado intermediário da alma, como queremos concluir isso? Queremos concluir que a alma ela tem consciência no pós-morte. É evidente que é uma consciência não como vivemos hoje, no sentido de poder fazer alguma coisa. A consciência que a alma pós-morte ela tem, ela reflete em duas circunstâncias. Uma circunstância de alegria, de gozo, de prazer, de descanso, como diz o texto, porque a sua vida, enquanto em vida, foi dedicado à esperança messiânica, então desfruta, tem consciência de alegria, tem consciência de recompensa por aquilo que viveu. Agora, aquele que viveu longe da fé, não aguardando o Messias, não aguardando o Cristo, ou que hoje, em nosso tempo, pós-Cristo, pós-morte e ressurreição do nosso Senhor, levam uma vida distante de Deus, quando morrem, estes têm uma morte consciente, a consciência, e a consciência que esses têm é uma consciência de perdição. Então, podemos dizer como que só quem sofre por antecipação. Ou seja, eles sabem que no dia do juízo eterno do nosso Senhor, a condenação, a proposta da condenação lhe é certa. Portanto, por isso, assim como o rico que estava
em angústia e pedia para que Lázaro molhasse a ponta do dedo e lhe refrescasse a língua, ali como o ar de alguém que está cansado, como alguém que está sem esperança, assim, para ver se pudesse ter alguma coisa ali. E é muito interessante a parábola, depois você pode ler esse texto, que a palavra, olha, isso não pode acontecer. Você está aí, nós estamos aqui, Abraão e Lázaro, portanto, os santos, aqueles que viveram em fé, não têm comunicação com ele. Por quê? Quem está em condenação, o que este aguarda, não é outra coisa, senão o juízo eterno, senão o dia da sua condenação eterna. Portanto, devemos observar que há consciência após a morte, fortalecendo, sendo muito bem clareado por meio desses textos que lemos, e alguns outros textos que poderiam ser utilizados aqui, mas nos limitamos um pouco por causa de textos. Há muitos materiais a respeito dos pais da igreja que dizem isso, muitos bons livros de teologia que também nos apresentam excelentes argumentos a respeito disso. Nós nos detemos nisso, nós queremos simplificar o máximo possível trazendo os textos bíblicos, ok? Que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. O que eu posso lhe falar quanto a isto tudo que falamos? Se você já entregou sua vida a Cristo, saiba que quando você morrer, você entrará num estado de gozo eterno. O tempo não fará mais sentido, porque a sua grande expectativa será a ressurreição eterna. Mas se você está vendo este vídeo ou ouvindo esse áudio e ainda não entregou sua vida a Cristo, eu quero lhe fazer um grande convite. O convite mais importante da tua vida. Entregue sua vida a Jesus Cristo. Somente assim você poderá ter uma alma descansada. E quando você morrer, você vai ter descanso. Você vai ter consciência de que esta declaração de fé, de que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, vai lhe garantir a vida eterna e não a condenação eterna, como aqueles que vivem longe da fé em Jesus. Se você quiser fazer isso, faça essa oração comigo nesta hora. Senhor Jesus, nesta hora, eu quero entregar minha vida ao Senhor, para que Jesus Cristo seja o Senhor e Salvador da minha vida. Peço perdão de todos os meus pecados e peço que o Senhor me purifique, para que quando eu morrer, eu viva em gozo eterno, em alegria eterna, aguardando o dia da ressurreição, em que me encontrarei com Cristo Jesus. Eu quero orar por você agora. Pai Santo, eu quero te louvar a Deus pela vida dos meus irmãos e irmãs que estão assistindo esse vídeo, que estão ouvindo esse áudio. Que a palavra do Senhor, que tem sido instrumento do Senhor para as nossas vidas, possa alcançar esses corações, lhe dando paz, lhe dando alegria, e eles possam ter esperança de que a volta do Senhor é certa. Se é no arrebatamento ou se é na nossa morte, que nós possamos aguardar e ansiar pelo dia que estaremos com o Senhor. Que esta palavra cumpra o seu propósito em nosso coração, em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. Que a vida em Cristo Jesus seja o esteio para a tua salvação, para o dia em que você e eu nos encontraremos com Jesus Cristo, o nosso Senhor. Muito bom estar com você. Obrigado por estar conosco durante esse tempo, nesse período de escola bíblica. Que a palavra do Senhor sempre, sempre, sempre encontre lugar no teu coração. Meu irmão, minha irmã, fique esperto. Jesus Cristo está voltando. Tenha uma semana abençoada na presença do Senhor e até a nossa publicação, se assim o Senhor permitir. Deus abençoe a todos.